Ok. Então, boa noite, meninos. Vamos ver se vai dar tudo certo hoje, né? Ontem eu dei aula dessa forma para os meninos do terceiro período e do quinto período e deu bom. Tirando a minha canetinha aqui da mesa digitalizadora, que fica muito ruim a letra, eu acho que dá para a gente ter uma aula um pouco normal, parecida com o que a gente tem dentro de sala de aula. Aí, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar o microfone e perguntar, ou digitar no chat, que eu vou ver se eu consigo. Ele faz barulhinho aqui, aí eu olho no chat e tento tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, bora começar? Vamos ver. Que privilégio, hein, Kleber? Poder assistir a aula fumando? Pelo menos isso, né? Bom, então aqui eu coloquei um slidezinho que estava no último slide também, que é para vocês lembrarem a parte de curvas de nível. A gente vai continuar com o perfil longitudinal e aí a gente só vai dar uma melhorada, uma detalhada nele, porque como vocês devem ter percebido ao fazer o perfil longitudinal, pode ocorrer de dar uma sobrelevação, né? Ou seja, um exagero vertical. Deixa eu apontar um. Dá para ver o mouse aí na tela? Não, aqui pra mim. Não, então vi a canetinha aqui, vamos ver. Aí, apareceu. Apareceu? Beleza. Então, para a gente fazer o perfil longitudinal, a gente precisa de um mapa topográfico, né, com as curvas de nível em planta baixa, e a partir dele a gente consegue rebater esses pontos e lançar para fazer o perfil longitudinal. Então, a gente precisa de pegar cada ponto na curva e subir aqui, né, na vertical, as elevações. E é esse ponto aqui que a gente vai detalhar hoje. O Paulo entrou. Oi, Paulo. Vamos para frente aqui. Não tá apertando tudo não, Beto. Deixa eu só mutar o Paulo aqui, peraí. Vou te mutar também, Kleber. Aí qualquer coisa você liga aí de novo, tá? Tá bom. Então, gente, o que é o exagero vertical? Ele vai ser... Aqui eu tenho dois perfis que seriam do mesmo mapa. Então, os pontinhos aqui, eles vão ser os mesmos, ó. Gravar, você não tá querendo gravar, Né? Tanto de início quanto de fim. Só que o problema... Aí, ó, aqui. Paulo... Gira a tela pra aumentar o... Deixa eu ver. Ô, Paulo, você tá me ouvindo? Deixa eu não saber nem mexer nisso aí. Paulo. Eita. Paulo? Não sei se ele está conseguindo me enxergar. Paulo, você está conseguindo ver o vídeo? Está me ouvindo? Eita, acho que o Paulo está com um problema aí de... Agora deu certo. Você está me ouvindo, Paulo? Não pode mexer em muita coisa. Eu acho que ele não está me ouvindo. Se você não pôs foto, nada ainda. Ai, você mexe demais, tá vendo? É isso. Chamei aquela hora pra minha mãe. Saiu. Deixa assim. Paulo! Aqui, ó. Ixi, eu acho que Acho ele que não tá quando me você ouvindo. quiser falar alguma coisa ou perguntar, você clica na sua foto. É isso. Entendeu? Só que a gente não tá ouvindo ela. É assim mesmo? Não. Tô entendendo. Os outros também não tá ouvindo, não. O gravador. Eita, gente, peraí, vamos resolver o problema aqui com o Paulo. Deixa eu ver. Mas é claro, a gente tava ouvindo, né? É, porque ela tá passando os usuários.
Peraí, não. Vê se... Deixa eu digitar aqui. Talvez eles apertaram o microfone errado. Sol. Aí, ó. Ih, ele saiu. Ah, vamos continuar aqui, gente, porque deixa ele tentando aí, depois ele vê a gravação, qualquer coisa. Enfim. Então, nosso exagero vertical vai ser o quê? Quando a gente faz o perfil longitudinal, vai ter gente que vai fazer a diferença aqui, ó, dos pontinhos, né? Que seriam as cotas. Então, se minhas curvas de nível estiver de 20 em 20, aí, por exemplo, aqui é 10, aqui é 20, 30, 40, 50 e vai subindo, né? Essa distância de um para o outro pode ser diferente aqui. Eu vi dentro de sala de aula que tinha gente que dava essas distâncias de 1 centímetro, outros dava de meio centímetro. Então, essa diferença, né, essa distância um do outro aqui, vai dar esse exagero vertical. Porque aqui, né, na escala vertical vai ser um valor, e na nossa escala horizontal, que vai ser aqui embaixo, né, que vai ser o X aqui, ele vai estar em outro valor. Por isso que o desenho ele pode dar distorcido dessa forma aqui. Esse aqui é um exemplo. Então, aqui eu tenho um outro mais visível, né, para vocês conseguirem enxergar. Aqui em cima, a gente tem um mapinha topográfico e um corte aqui de X até Y. Então, em cada cota aqui, em cada curva de nível, eu peguei os pontinhos e rebati aqui para baixo. Então, eu fiz de duas formas aqui. Temos um com as escalas na horizontal de 1 para 50, vai ser sempre o mesmo. E na escala vertical, a gente colocou aqui, ó, 1 para 4.000. Então, a vertical, que vai ser essa aqui, né, é 1 para 4.000. Já no de baixo, a gente tem a escala vertical 1 para 8.000. Então, como vocês podem ver, o de baixo, ele ficou um relevinho mais exprimido, né? Então, isso aqui que a gente chama de exagero vertical. A escala horizontal vai sempre manter, mesmo se a gente mudar a escala vertical, a horizontal vai ser a mesma. Por quê? A horizontal ela vai depender da linha de corte aqui em cima. Então, se eu dei para vocês, ó, essa linha X e Y aqui em cima, ela vai manter a escala, porque os pontos que vocês vão pegar aqui de referência, eles não vão sair do lugar, né? Eles vão manter o mesmo. Então, o que vai mudar vai ser só a escala vertical. Então, o exagero vertical, ele é calculado com a escala vertical é dividido pela escala horizontal. Então, um exemplo aqui. A escala horizontal é de 1 para 50, e a vertical é de 1 para 10. Então, esse exagero é igual a 5 vezes. Como que eu faço esse cálculo? Então, aqui em cima, né, eu coloco a escala vertical, que é 1 para 10.000, e aqui embaixo, a escala horizontal, que é 1 para 50, né, divide um pelo outro. Como a escala, isso aqui é um detalhe importantíssimo, vou até mudar de cor aqui na canetinha. Como a escala ela é dada 1 para alguma coisa, né? Então, aqui é como se a gente já tivesse uma divisão também. Então, por isso, quando a gente faz a divisão de escalas, acontece que elas trocam de lugar aqui. Porque aqui é como se fosse, né, 1 dividido por 10.000 e aqui 1 dividido por 50.000. Então, quando passa para cá, eles vão ficar invertidos, aí faz a divisão normal e a gente tem aqui que o nosso exagero vertical é igual a 5 vezes. Ô, Amanda, sempre inverte ou eu vou fazer o maior pelo menor para saber a quantidade do exagero? Não, vai depender aqui, ó, do valor teu. Às vezes vai mudar o valor, mas em cima aqui, nessa primeira parte, sempre vai ser o vertical, e aqui embaixo sempre vai ser o horizontal. E aí eles vão inverter, na parte da frente aqui, só porque tá em escala, né? Então é 1 dividido por 10.000, dividido 1 por 50.000. Então, por causa
dessa divisãozinha aqui, ó, de 1 para 10 mil e de 1 para 50 mil, eles passam trocando de lugar para cá. Sim, entendi. Mas assim, sempre inverte. Mas aí, no caso que eu queria saber é o seguinte: se a horizontal for de 1 para 10, Tá. 1 para 10 mil, e a vertical for de 1 para 50 mil, aí na primeira parte aqui já vai estar o 50 sobre o 10. Aí eu vou inverter do lado de cá. Aí vai ficar o 10 dividido por 50. Isso, no cálculo seria isso. O certo é fazer isso. Só que, aí agora vai vir uma parte aqui na frente, e eu vou sempre definir o quê? Que a escala vertical, ela sempre vai ser maior que a horizontal. Tá? E quando eu estou falando em escala, e eu falo que a escala é maior, significa que em número, o número dela é menor. Então, voltando aqui, ó, a escala vertical é 10 mil, né? E a horizontal é 50 mil. Se eu falasse para vocês, sem explicar nada, qual que era a escala maior, vocês iam falar que ia ser 1 para 50 mil, por causa do número, certo? Certo. Só que não é. A escala maior aqui é a 1 para 10 mil. Porque lembra lá em desenho técnico, quando eu ensinei para vocês escala, eu falei que quanto menor for o número aqui, maior é o desenho. Sim. Certo? Quanto maior o número aqui na escala, menor vai ficar o desenho. Então, quando eu falo que é a escala maior, quer dizer que seria a escala que o desenho vai ficar maior. Tá? Então, vocês não podem esquecer que quando eu falo em escala maior, quer dizer que esse número aqui ele tem que ser menor. Em número ele vai ser menor, né? Mas no desenho ele fica maior. Entendeu. Então, sempre a escala vertical, ela tem que ser, por exemplo, aqui a gente tem 1 para 10 mil na escala vertical e 1 para 50 mil na escala horizontal. Ok. Aí, esse tipo de inversão que você tinha falado, ela não vai poder existir. Porque nessa inversão que você fez, a escala horizontal fica maior do que a vertical. Sim. É porque não tinha visto a página da frente ainda. Não, mas foi boa a pergunta, é isso mesmo. Então, aqui. Então, toda vez que a gente for representar um perfil longitudinal, a escala vertical nossa ela vai ter que ser maior que a horizontal. Senão, as variações ao longo do perfil dificilmente serão perceptíveis. Porque, por exemplo, se a gente pegar um terreno um pouquinho mais plano, se a gente desenhar ele com essa troca, ele vai ficar reto. Ou ele vai ficar invertido. E não é isso que a gente quer. Então, ele quer que realmente apareça as características do terreno. É isso que a gente quer que o perfil represente. E se a escala vertical, essa aqui pode também, for igual à escala horizontal, o perfil é dito normal, que aí você está representando ele da forma correta. Da forma correta não, assim, da forma real. Então, se a escala vertical for igual à escala horizontal, o perfil ele vai estar na escala, como se fosse a escala real dele. Mas sempre bom você colocar esse exagero. Você pode colocar esse exagero aí de umas 4 vezes, 5 vezes, né? No nosso cálculo aqui deu um exagero de 5, certo? Então, vocês podem sempre fazer com exagero de 5, ele pode variar até 10. Eita, que ligaram o som aqui perto. Então, esse exagero, vocês podem fazer ele de 2 vezes até 10. De 10 não passa muito, senão vai ficar um exagero muito desproporcional. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem um perfil normal para vocês terem como exemplo, aonde a escala horizontal, né, que vai ser essa aqui embaixo, é a mesma escala da vertical. E aí eu quero fazer esse exagero vertical, olha como que ele fica. Entendeu? Nesse caso, eu sobrelevei o meu perfil em 4 vezes. Então, aqui embaixo, né, de A para B aqui, continua o mesmo valor, continua a mesma escala, vamos supor que fosse 1 para 10, né? 1 para 10. Aqui em cima, na horizontal, na escala horizontal, vai ser 1 para 10 também, vai manter. E a única coisa que mudou foi a escala vertical.
Então, esses pontinhos aqui, utilizando aqui as distâncias horizontais, eles vão estar posicionados no mesmo lugar, né? A saída deles aqui vão estar no mesmo lugar. O que muda vai ser só essa escala vertical. Tá vendo como que aqui deu uma sobrelevada realmente no relevo, para dar para ver todas as características dele. Não que esse aqui não esteja certo, tá certo também. Esse aqui é só para poder, dependendo do projeto que vocês forem fazer, ter um detalhe maior. Né? Às vezes vai passar um duto de gás aqui, ou encanamento, canalização de esgoto, alguma coisa, então só para vocês terem um detalhe maior. Como que eu vou saber a escala que eu devo usar? Né? Às vezes eu posso dar um desenho para vocês e a gente não tem qual escala que está a planta topográfica. Para a gente ver isso, é só olhar a equidistância. Né? Lembrando que a equidistância são as distâncias entre as linhas das curvas de nível, entre as curvas de nível. Então, todo mapa de curva de nível, a distância de uma linha para outra sempre é a mesma. Então, ele pode ser de 10 em 10, de 20 em 20, de 50 em 50, de 100 em 100. E as curvas mestras, que são aquelas curvas que são mais grossas, dependendo da escala e da equidistância, ela vai ser a de 50 metros. Então, vamos pegar um exemplo aqui atrás, deixa eu ver. Acho que eu tenho que ser da frente aqui. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma planta topográfica daqui de Paraíso, feita pelo IBGE lá nos anos 70. Ela tem disponível para download, eu posso até colocar no portal para vocês. Então, aqui seria a saída, só para vocês se localizarem na planta. Essa estradinha aqui, ó, seria a saída para Jacuí, tá? A rodovia para Jacuí. Então, aqui a gente tem as curvas de nível. Talvez na imagem ela não esteja aparecendo tão forte, mas essa aqui de 900, ó, ela é um pouquinho mais grossa do que as outras. Tá dando para perceber isso? Vocês conseguem enxergar essa diferença aqui na espessura? Beleza. Então, essa curvinha mais grossa, ela é chamada de curva mestra. Então, dependendo da escala do teu mapa, a curva mestra vai ser de 50 em 50 ou de 100 em 100. Ou de 250 em 250, tá? E no nosso exemplo aqui, da folha de São Sebastião do Paraíso, as curvas de nível estão de 20 em 20. Por quê? Quando eu peguei a folha topográfica, eu peguei ela completinha, né? E embaixo dela já estava escrito para mim que a escala do mapa era 1 para 50 mil, certo? Se não tiver escrito, é só eu conferir aqui, ó. Se as curvas de nível estiverem de 20 em 20, ela é 1 para 50 mil. Aí vocês conferem nessa tabelinha de trás aqui, ó. Então, escala 1 para 50 mil, equidistâncias 20 em 20. Gente, essa caneta tá muito difícil de escrever com ela. De 20 em 20. Então, as curvas mestras são de 100 em 100. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma curva mestra em 900 e a gente vai ter outra em 1000. Deixa eu ver se nesse pedaço tem alguma de 1000. Eu acho que não. Não tem. Certo. Só que aí vem um outro detalhe. Se eu pego o desenho para vocês, faço um recorte, coloco numa folha sulfite, que no caso vai ser o exercício que eu vou dar para vocês. Vocês concordam comigo que o desenho muda de escala se eu recortar ele, colocar na folha e esticar? Também não entendi. É assim, quando eu falo que a planta ou o mapa ele está numa escala de 1 para 50 mil, quando eu ploto ele numa folha A4 ou numa folha A3, alguma coisa assim, ele vai sair na escala de 1 para 50 mil. Então, se eu pegar uma régua e fizer uma medida lá, qualquer distância ela vai estar
em escala de 1 para 50 mil. Só que se eu recorto um pedaço desse mapa e amplio ele, eu vou mudar a escala de novo. Entendi isso. Você ampliar ele. Isso, Por exemplo, o que eu fiz aqui no slide. Eu recortei lá da folha topográfica, coloquei aqui no PowerPoint e dei uma esticada para ficar melhor para vocês visualizarem. Certo? Aí mudou de escala. Aí mudou de escala. Então, quando eu der um exercício para vocês que eu não colocar escala, o que teria que fazer? Vocês teriam que pegar uma distância aqui. Vamos, por exemplo, fazer um risco aqui. Fazer um risco azul. Teria que fazer um risco em algum lugar aqui. Sabendo essa distância... Você tá parecendo um batimento cardíaco. Eu acho que meu batimento cardíaco está influenciando na caneta. Então, vocês têm que fazer uma linha, aí vocês medem com a régua, por exemplo, na régua deu 10 centímetros. E aí, em vida real, né, no real, essa distância aqui, que na régua deu 10 centímetros, seria, vamos colocar uns quilômetros, aí vocês teriam que recalcular em que escala esse mapa então, para a gente recalcular, você tem que falar no primeiro período, não existe outra disciplina depois. Teu microfone tá picotando. Então, peraí, deixa. Alô, tá me ouvindo? Agora vê se tá picotando aí. Não, agora ficou bom. Ficou bom? Tá. Ficou. Talvez pode estar dando retorno aí. Tá, mas aí volta. Aí deu 10 centímetros na régua. Isso, deu 10 centímetros na régua. E eu sei que essa linha que eu fiz aqui, no real, tem 5 quilômetros. Aí eu consigo achar em que escala eu coloquei esse mapa de novo. Então, se eu não der, no exercício, se eu não der a escala, mas eu der uma distância lá, vocês vão conseguir calcular em que escala horizontal, né, vai estar esse mapa. Ah, tá. Aí você daria distância. Fala assim, ó, de tal ponto a tal ponto tem 10 quilômetros. Isso. A gente mede com a régua e recalcula a escala. Isso mesmo. Entendeu? É porque como normalmente a gente pega... Esses mapas são muito grandes, né? A gente tem que recortar um pedaço para vocês poderem fazer exercício. E até na vida real de vocês não vão usar o mapa todo, imprimir, sei lá, uma folha zero. Vocês vão pegar ele e vão fazer um recorte. Então, vocês sempre têm que ter esse cuidado, porque ou no mapa vai estar 1 para 50 mil, só que na hora que eu jogar aqui, esse valor vai ser diferente. E como eu ampliei ele, vocês concordam comigo que ele vai ser um valor, um número vai mudar. E aí eu chamo que a escala vai diminuir. Que eu aumentei o desenho. Então a escala diminui. Aí no caso aqui era 1 para 50 mil, agora ele pode estar 1 para 70 mil. Lembrando sempre que quando eu falo de escala, se eu falo que ela diminuiu, o número dela aumenta. Isso vocês não podem confundir. Vou abrir aí para vocês perguntarem. Pode perguntar aí, galera. Esse cálculo que você fez para descobrir a escala nova, como que você faz? Você, com a distância? Não entendi muito bem essa parte. Deixa eu voltar aqui, eu vou desenhar aqui embaixo. Vou tentar, né, gente? Vocês me perdoem a caneta, ó. Vou dar um exemplo, então. Eu medi lá 10 centímetros. Nesses 10 centímetros, eu medi com a régua, eu sei que no real ele vale a 30. Ele vale a 5 quilômetros. Então, eu vou fazer meio que uma linha de vez. Peraí. Deixa eu desativar esse microfone do povo. Que aí... Confere aí, Letícia, vê se tá caindo a internet. Vê se o áudio tá falhando de novo. Voltou normal? Melhorou. É porque quando, às vezes, o microfone de vocês está ligado, aí ele dá essa interferência. Então,
voltando aqui, medi lá com a régua, deu 10 centímetros, e eu sei que no real isso vale 5 centímetros. Então, quanto que vai dar isso em escala? Aí, debaixo de centímetro é sempre 1, né? Porque vai ser 1 para alguma coisa, e esse aqui é o valor que eu quero achar. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque o que eu medi na régua está em centímetros, e o que eu sei na vida real está em quilômetros. Então, eu tenho que deixar os dois na mesma unidade de medida. Então, vamos passar o quilômetros para centímetro. Vai dar muito zero aqui, né? Vamos lá, dá... Ô, Amanda, se eu quiser passar os dois para metro, pode? Pode. Que aí eu subo 10 centímetros para 0,1. Isso, vai ficar assim, né? 0,01. Que é igual a 5.000, né? Isso. E aí aqui vai ser, pode ser 1 também, não tem problema. O importante é esses dois aqui de cima estar na mesma unidade de medida. Então, e aqui vai ser x. E aí eu faço, né, aquela regrinha de 3. Eu acho que aqui, pera, só mudar aqui vai ser o contrário, né? Não vai ser 0. É 0,1, não é? É 0,1. É 0,1, então, 0,1. Sim. Aí, Então, como vai ficar aqui? Vai ser 5, né? Vai multiplicar, então, 1 aqui por 5.000, dividido por 0,1. Vou fazer aqui em cima. 5.000 dividido por 0,1. Isso. Quanto que dá? Deixa eu pegar a calculadora. 50.000. 50.000. Nossa, que cagada, hein? No caso, começou a coisa. Vamos mudar aqui. Então, x deu 50.000. Então, a tua escala horizontal é 1 para 50.000. Entendeu, Falcão? Ok. Agora, alguém não entendeu a parte do exagero vertical? Eu, para mim, tá tranquilo por enquanto. O exagero vertical é aquela que você pega, você vai pegar o número maior lá, né, 50.000 no caso, dividir por 10.000, né? Isso. O exagero vertical vai ser esse aqui. E aí, então, essa parte aqui agora que vocês têm que também tomar um cuidado. Porque o que eu vou dar para vocês vai ser a escala horizontal, certo? E aí eu posso falar para vocês que eu quero que vocês tenham um exagero. Isso, Falcão. O exagero é para detalhar mais o perfil longitudinal. Isso mesmo. Então, se eu der para vocês aqui, ó, a escala horizontal e falar que eu quero que vocês desenhem um perfil que tenha um exagero de 5 vezes, aí vocês vão ter que fazer essa conta meio que ao contrário. Entende? Porque aí eu não vou dar o exagero vertical para vocês. Aí esse aqui é o que vocês vão ter que achar para poder colocar no perfil longitudinal. E aí, isso aqui no perfil longitudinal, o que ele quer dizer? Que a cada 1 centímetro, na hora que eu for desenhar o perfil longitudinal, né? A cada 1 centímetro equivale a 10.000 centímetros do real. Então, se no meu mapa lá tiver as curvas de 100 em 100, aí eu consigo colocar cada curva a cada 1 centímetro. Que seria nessa parte aqui, ó. Deixa eu voltar.
Por que eu preciso saber essa escala vertical? Para eu saber a distância. Deixa eu colocar em vermelho aqui para ficar mais fácil. Eu preciso saber a escala vertical para saber essa distância que eu vou colocar aqui um do outro. Né? No caso aqui desse exemplo, está de 20 em 20. Então, a escala vertical aqui está 1 para 4.000. Então, quer dizer que a cada 1 centímetro equivale a 4.000 centímetros das minhas curvas de nível. Já no segundo, a cada 1 centímetro equivale a 8.000 centímetros da minha curva de nível. Então, é só para vocês saberem quanto que vocês têm que colocar aqui a cada centímetro, por exemplo, né, para poder fazer esse exagero vertical, para poder representar ele em forma de desenho. Entenderam agora a parte que complica? É sempre em centímetro, Amanda, porque no caso aí tá em metro escrito aí, né? Porque o que está representado aqui é metro, porque o que está no mapa é metro. O que eu falo em centímetro é quando você for desenhar, né? Você vai riscar aqui e passar 1 centímetro com a régua e riscar aqui em cima. Entendeu? Não entendi. Quando você for desenhar, você não vai desenhar em metro, porque não tem como você desenhar 500 metros na folha. Então, quando eu estou falando em centímetro, eu estou falando que é o tamanho aqui que vocês vão dar de distância um para o outro. Por exemplo, desse 580 aqui até o 600, pode ter 1 centímetro de distância um do outro. Só que está equivalendo a 20 metros na vida real. Por isso que chama escala vertical aqui. Certo. Entendeu? Mais perguntas, gente? Tá bom. Vocês conseguiram fazer os outros exercícios que eu tinha deixado para vocês? De curva de nível, de perfil? Nem lembrei. Tá de quarentena. Vixe, nem abri ainda. Letícia, você fala a distância entre uma curva e outra? É porque tá pertinho, né? Aí fica mais... Tem que forçar mais a visão, não é isso? Então seria interessante vocês fazerem... seria interessante vocês refazerem ele, então. Os 2 que já estão prontos, vocês façam de novo também. E aí vocês tentam prestar atenção nessa escala vertical. Vocês podem até pegar os 2 primeiros que vocês já fizeram e calcular a escala vertical que vocês usaram. Porque vocês desenharam no rumo, lembra que vocês desenharam no rumo a escala vertical? Vocês colocaram a cada 1 centímetro o valor de cada cota. Né? Por exemplo, se foi de 100 em 100, vocês colocaram 100, 200, 300, 400, 500 e foi subindo com a distância de 1 em 1 centímetro. Então, o que vocês podem fazer agora? Calcular qual que foi essa escala vertical que vocês usaram, porque vocês colocaram lá essa distância de 1 centímetro, mas vocês não sabem qual escala que é. Não, Letícia, a horizontal vai depender do mapa que você está usando. Entendeu? Às vezes eu posso dar um mapa para vocês que é 1 para 25.000, por exemplo. E o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, eu acho que ele vai ser diferente, porque vai ser esse aqui, ó. Vou vir aqui para frente. Aqui eu digo distância de 20, tá. Essa aqui vai ser a imagem que eu vou colocar no portal para vocês, numa folha sulfite, para vocês poderem fazer o perfil. Então, a gente vai ter o perfil A. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. O perfil de A a B, certo? Isso aqui também é da Folha de São Sebastião do Paraíso. Essa estradinha que está passando aqui no meio é a estrada que vai para Guardinha. Então, da onde eu tirei esse mapa, ele estava na escala de 1 para 50.000. Só que como eu recortei
e coloquei na folha sulfite, né, aumentei para vocês, para ver se essas distâncias ficam numa visualização melhor, para vocês não sofrerem tanto, essa escala vai mudar. Então, o que eu fiz? Eu entrei num site aqui do Exército, que eu vou passar para vocês fuçarem nele para brincar, e ele me dá, nesse site, ele me dá as plantas topográficas do Brasil. Então, eu peguei essa imagem de lá, fiz essa linha e recortei de lá. Então, essa linha aqui, na vida real, ela vai ter 4,28 quilômetros. Então, já estou dando a linha aqui para vocês, né, que vocês vão fazer o perfil. E ela tem 4,28 quilômetros na vida real. Qual que é o passo agora que vocês vão ter que fazer? Descobrir, a partir desse dado aqui que eu dei, qual que é a escala horizontal que ela vai ficar na folha sulfite que vocês vão imprimir. Entendeu? Aí na folha sulfite, quando vocês imprimirem, vocês vão medir essa linha aqui com a régua. E aí vocês vão ter quantos centímetros ela tem. E aí vai fazer aquela regra de 3 com o valor real, que é esses 4,28 quilômetros. E aí vai dar uma escala diferente de 1 para 50 mil. Pode dar 1 para 30 mil, 1 para 40 mil. Vai ser alguma coisa assim. Entenderam? Então, eu vou até pegar aqui o link do banco de dados e eu vou colocar para vocês aqui. Pode perguntar, gente. Aproveita para tirar a dúvida. Cri, cri. Pode perguntar, gente, sem medo. Cleito, o que você não entendeu? Aí, nesse caso aí, usou quantos centímetros esses 4,28 É quilômetros o aí? que você vai descobrir quando você imprimir a folha. Entendeu? Ah, não, então tá. Tá, joia. Porque aí vai depender da impressão também de cada um. Se alguém, por exemplo, se eu, na hora que vocês pegarem. Eu vou usar com a régua, eu vou usar com a régua mesmo, depois que eu imprimir, aí eu vou tirar essa distância, então, de A a B numa régua. Isso mesmo. Ah, não, então ficou fácil. Sim, é facinho eu descobrir a distância horizontal. E aí, depois que vocês fizerem isso, descobrir a distância horizontal, vocês vão desenhar o perfil longitudinal embaixo, igual vocês fizeram com os outros exercícios. Só que aí eu quero que vocês especifiquem a escala vertical que vocês vão usar. Nessa planta topográfica aqui, as curvas de nível estão de 20 em 20. Então, na elevação vertical de vocês, cada pontinho lá vai ter que estar de 20 em 20 também. E aí vai depender da escala que vocês vão usar para ver se esses 20 em 20 vão estar numa distância de 1 centímetro, ou de meio, ou de 2 centímetros. Aí vai depender de vocês. Entendeu? Porém, eu quero que esteja numa sobreelevação de 2 vezes para mais, entre 2 vezes e 10 vezes. Então, eu não quero que esteja numa elevação normal. Cleiton, a única distância que vocês vão ter é a real. Na folha, vocês vão ter que medir com a régua. A distância em centímetros da folha. Na hora que vocês imprimirem a folha, vocês medem com a régua. Ô, Amanda, esse link que você passou é a folha, o desenho? Não, é só um banco de dados do Exército para vocês verem que lá tem as plantas topográficas do Brasil todo, caso vocês precisem. Tranquilo. Deixa eu ver aqui a pergunta do Falcão, mas os 20 em 20 eu jogo uma escala também? Sim, vai jogar uma escala também, só que aí é você que vai definir. Se eu tivesse colocado que eu queria uma sobrelevação, por exemplo, de 5 vezes, aí você ia ter que fazer o cálculo, esse cálculo de trás aqui, ó. Se eu te desse 5 vezes, você já ia ter calculado
a escala horizontal, e aí você acha a escala vertical, que vai ser a que você usa nos 20 em 20. Como eu não vou dar o exagero, eu só quero que ele seja mais que 2, né? Pode ser de 2 a 10. Aí vocês podem ficar à vontade para colocar a escala vertical que vocês quiserem. Só que lembrando, né, que se a escala horizontal de vocês, na hora que vocês calcularem, derem, por exemplo, der 1 para 40 mil, a escala vertical de vocês tem que ser 1 para 30 mil, 1 para 25 mil, 1 para 20 mil, 1 para 10 mil. Certo? A escala que a gente vai usar vai ser, no caso, maior que a sua. Isso. Entendi. Isso mesmo. Eu vou colocar no portal já, porque aí vocês já podem fazer como se a gente tivesse em horário de aula mesmo, aproveitar esses minutinhos, quem não for fugir para bar, e aí vocês já podem fazer. Bar não pode, tá fechado, não pode ter aglomeração. Vocês podem então pegar uma cervejinha e botar aí do lado, só não pode cair na folha. Mas aí também eu vou deixar para vocês entregarem esse exercício para semana que vem, porque aí dá tempo também do pessoal imprimir, porque às vezes tem que imprimir em outro lugar, né? Sim. E aí vocês me entregam na quinta-feira que vem. Eu vou abrir no portal um negocinho para entregar a tarefa por lá. Aí vocês podem desenhar, imprime a folha, desenha na folha, aí vocês tiram a foto dela e manda no portal para mim. Pode ser? Pode. Até quinta? Até quinta que vem. Tá. Certo? Alguém mais tem dúvidas? Qual parte, Cleiton? Vai ter que desenhar é o mapinha azul, né? É o perfil longitudinal. Olha lá, Kleber, estão deixando pressão em você ali no chat. Vocês vão ter que desenhar, então, relembrando, é isso aqui, ó. O perfil longitudinal. O mapinha, né, que seria a planta baixa, eu vou dar. Vocês vão ter que fazer esse aqui, ó, o perfil longitudinal do terreno. Ô, Falcão, é só fazer um tanto de curvinha para cima e para baixo, dá certo. Se alguém não tiver como imprimir a folhinha, alguma coisa, me avisa que a gente dá um jeito. Eu imprimo e mando por Sedex. Ô, Amanda, você vai querer que faz o perfil normal da folha e o perfil com exagero. Tem que fazer os dois perfis. Não precisa fazer os dois, não. Podem fazer só com exagero. Só com exagero? Mas se quiser fazer o normal também, pra vocês verem como que fica, é que talvez o normal não vai caber. Porque aí vai aumentar, vai ficar 2, né? Mas aí se você quiser fazer em outra folha para ver como que fica, não tem problema. Mas só lembra de usar aquela técnica do papelzinho. Aham. Dobradinho? Isso. Ricardo, eu não estou te vendo nem te ouvindo, mas estou te lendo. Isso, Cleito. Vocês vão imprimir a folha, fazer o exercício, aí vocês vão tirar a foto e colocar na tarefinha do portal que eu vou abrir daqui a pouco para vocês. Certo? Quem quiser escanear para ficar mais bonito também, tem um aplicativo que chama Scan Adobe ou Adobe Scan, não sei, alguma coisa assim, que ele finge que está escaneando a foto. Acredita nisso, Falcão? Você tá me zoando, hein? Então tá bom. Mais alguém tem dúvida? Então tá bom. Fico feliz com o seu elogio. Ó, no caso desse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, ó, o perfil aqui está sobrelevado 4 vezes.
Então a intenção de fazer essa live é porque vocês já tiram a dúvida e não precisa ficar lendo as coisas, né? Mais alguém, gente? Pode perguntar. Aproveita, temos tempo. Porque por hoje vai ser só isso para vocês irem com calma, né? Se eu já passasse aqui cálculo de declividade, acho que já ia ficar muita coisa para vocês poderem estudar. Então a gente deixa para o próximo passo a gente fazer ábacos de declividade. A aula com você agora só daqui 15 dias, né? Porque até a priori, né, não tem aula sexta-feira que vem. O dia de sábado não vai ter aula, não. Vai ser só os exercícios. Aí vocês podem acordar cedo e fazer os exercícios. Isso aí, Falcão. Letícia, não temos data, não. Estamos esperando ordens superiores. Por enquanto, vamos ficar assim. Falando nisso, eu vi os vídeos do Pedro, tá ficando legal também os vídeos dele. Vocês não têm aula mais com ele, né? O Pedro tá fazendo uns videozinhos editados no YouTube, tá legal também. Fiquei sabendo que o do Pedro Lúcio tá igual ao do Gustavo Lima online lá, só cachaça. Então é isso, gente. Eu vou mandar no portal agora o exercício para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar lá no grupo ou pessoal, tanto faz. Se quiser ligar, liga também. Fiquem à vontade. Eu vou finalizar a gravação e amanhã eu acho que eu já posto também. Como não tem jeito de colocar vídeo no portal, porque o portal é só até 30 megas, eu vou colocar ele no YouTube e colocar o link lá no portal. Tá? Qualquer coisa eu mando o link também no grupo de vocês. Para quem quiser rever a aula. Não, é bom porque pelo slide, assim, com esses cálculos que tem aí, se a gente tiver a oportunidade de rever, é legal. Não, sim. A gente tirar as dúvidas. Sim, pode deixar que eu vou... Se tudo der certo, porque teve uma aula que deu errado, mas se tudo der certo e ele gravou com o slide, aí fica show. Posto amanhã já para vocês, tá bom? Tá bom. Alguém mais? Mais alguma dúvida? Vai ser um exercício só, Gustavo, só para vocês pegarem o jeito. Depois eu passo mais. Aí quinta-feira que vem, na hora que vocês me mandarem esse, eu passo mais para vocês. Aqueles que você passou em sala de aula que a gente estava terminando, não precisa te mandar agora, não. Só refaz eles para a gente treinar, só. Isso, refaz ele para treinar, para vocês lembrarem como é que é. Se vocês já quiserem usar ele para calcular a escala vertical, tá, também. Mas o que eu quero que vocês me entreguem agora é só esse, aí depois o outro a gente vê quando voltar no presencial. Porque aí eu dou o vistinho no caderno de vocês. Fechou, então. Certo? Por enquanto, então, vai ser um perfil só que eu vou passar, e vocês vão ter que fazer esses cálculos. Aí qualquer dúvida, vocês mandam lá no grupo. E depois, quinta-feira que vem, eu posto mais para vocês fazerem. Ok, Amanda. Tá bom? Bom final de semana para você. Obrigado, gente. Para vocês também. Aqueles exercícios, eles estão no e-mail, não? Onde que estão? Não, eu tinha entregado uma folhinha para cada. Eu não sei se eu tinha deixado a tua com alguém. Qualquer coisa eu te entrego. Você tá aqui no mundo. É mesmo. Você joga. Depois eu pego com você amanhã cedo. Tá bom. Tá, obrigado, viu, Amanda? De nada. Tchau, gente. Vou finalizar a gravação, então. E é isso aí. Tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês. Até.